Boa noite a todas e a todos. Estamos fazendo mais uma live agora com o tema Mulheres Empoderadas, as mulheres na política. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com a Grazi Barcelos. A Grazi Barcelos, que é pré-candidata a vereadora no nosso município, da onde estamos falando, do município de Canoas, Rio Grande do Sul. Boa noite, Grazi. Boa noite, professor Antônio. Boa noite, amigos do Facebook e amigas. Muito obrigado, professor Antônio, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa noite, hoje, fazendo essa live e falando um pouquinho da nossa história. Ô, Grazi, uma questão aqui, uma pergunta assim, a introdutória para quem está assistindo, poder conhecer um pouco da Grazi e a sua trajetória. Grazi, qual é a sua trajetória de vida? Nasceste aonde? Formação escolar, trabalho, e em qual momento que se despertou para a política e para as questões sociais? Vamos falar então um pouquinho da minha vida agora, né? Sou Grazi Barcelos, sou pré-candidata do Partido dos Trabalhadores em Canoas, né? Tenho 37 anos e 37 anos moradora de Canoas também, né? Sou filha da Dona Maria, né? E filha do Nelson, né? Meu pai é pedreiro, né? E minha mãe era dona de lar. Tenho quatro irmãs, né? E meu pai sempre foi uma pessoa muito humilde, sabe? E sempre criou nós, filha, a gente fazendo tudo junto com ele, entendeu? Meu pai, se tivesse fazendo uma obra, a gente ajudava ele. Ele falava: vocês vão ajudar o pai para vocês nunca depender de homem. Vocês são mulheres, mas vocês têm que aprender a fazer o trabalho do homem. Então é uma honra estar hoje aqui falando um pouquinho do meu pai, que eu não tenho ele hoje, então eu tenho muito orgulho de ser filha dele, né? E logo em seguida eu perdi ele com 15 anos, né? Fiquei grávida aos 16 anos, então fui mãe na adolescência, sei muito o que é ser mãe na adolescência, é bem complicado, é difícil, mas graças a Deus eu tenho uma família que sempre ficou do meu lado, né? E, e hoje minha filha tem 20 anos, né? É uma guria exemplar, eu admiro muito minha filha, que ela é uma guerreira, ela adora, eu sempre incentivei minha filha no esporte, e hoje ela luta Muay Thai, né? E é um esporte muito masculino, sabe? E eu vejo que ela é forte ali, né? Não, eu vou lutar, eu vou para esse campeonato, sim, mãe. Então eu ajudo e incentivo muito minha filha nessa questão, né? Aos 19 anos eu comecei a estagiar na prefeitura de Canoas, né? Junto com a minha irmã Enilce, né, que ela é fiscal de obra no município, né, de Canoas, e foi com a minha irmã Enilce, né, que eu aprendi e entrei para a política, né, e que a minha irmã Enilce, ela é uma pessoa que me deixa muito orgulhosa, ela é uma mulher guerreira, sabe, então ela é uma mulher de luta, e foi ela que me incentivou a ir para a política, então eu admiro muito ela, porque ela trabalha, quando ela fez o concurso, né? Era só ela no meio de tantos homens na prefeitura, e ela é uma mulher que eu admiro muito, é uma fiscal de obras no nosso município, né? E aí, logo em seguida, eu fui convidada a ser CC, né? Trabalhar na regulação fundiária, né, do nosso município ali. E foi onde que eu gostei, assim, muito de trabalhar com pessoas e também, ao mesmo tempo, de ajudar, né? Eu trabalhava na regulação fundiária, né? Aonde eu fazia vistoria de água, de luz, que a gente organizava as comunidades, os loteamentos, então a gente levava, montava toda a estrutura do loteamento, então a gente também levava a regulação fundiária. Logo em seguida, né, fui convidada a ser assessora de um vereador do nosso município, então trabalhei na Câmara de Vereadores também. Aí depois aconteceu uma coisa muito triste, assim, na nossa família, fiquei um ano desempregada, que a gente lidou com meu sobrinho neto, de câncer. Então foi uma luta, né, nossa e da minha família, e eu fiquei só cuidando dele. E hoje ele é um anjo lá no céu que cuida de nós.
Logo em seguida, eu conheci a Giovana, né, que ela milita no PT, e na época ela trabalhava no planejamento urbano, junto com a minha irmã também. E ela me apresentou a Márcia Falcão, que eu acho que todo mundo conhece, né, a Sim. Márcia Falcão, que é uma mulher de luta, que é uma mulher guerreira, que é uma mulher forte, né, que ela inspira muitas mulheres, né, da luta, né. Então, foi onde eu conheci o Nelsinho Metalúrgico, que hoje ele é o nosso pré-candidato a prefeito na nossa cidade, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Nelsinho na Assembleia. E eu trabalhava aqui em Canoas, no escritório dele, cuidando só de Canoas, né, para ele. E aí a gente levava política pública nas comunidades, a gente fazia o deputado na comunidade, foi aonde eu conheci lideranças, foi aonde mais, assim, eu fiz um trabalho maravilhoso junto com o Nelsinho, porque o Nelsinho, ele é um homem muito de lutar, de minha luta, sabe, de ajudar as pessoas. Então, com o Nelsinho, eu aprendi muito com ele, né, e também aí a gente fazia, eu trabalhava com esporte, com as crianças dentro da comunidade, eu fazia trabalho social. Então foi aí onde tudo começou. Então eu trabalhei com o Nelsinho 9 anos. Eu só saí para abrir um restaurante de comida saudável, mas mesmo assim eu fazia a campanha dele, né? Porque é uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é uma pessoa de luta, que ele luta muito pelos direitos do povo. Então, eu coloquei o meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores, né? E estamos aí. E mais uma coisa, assim, que eu adoro, sabe? Nessa minha trajetória de vida, foi que eu conheci pessoas e liderança dentro das comunidades onde eu trabalhei, que me incentivaram a eu vir a pré-candidata. Então, eu falo que eu tenho uma família de luta, né? A gente está todo dia ali conversando, preciso disso, Grazi, está acontecendo isso. Então, nessa época de pandemia, a gente está lidando bastante do assunto, assim, o combate à violência doméstica, sabe? É um assunto, assim, que me deixa até triste, né? Mas comecei aí a minha história e aí nós decidimos, né, eu e minha família de luta, que para fazer mais nessas comunidades, que a gente já faz um trabalho, né, eu precisava vir a pré-candidata. Essa é a minha história, professor Antônio. Legal, uma bela história. Grazi, hoje a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, um dos momentos únicos na política a nível nacional, né? Qualquer pessoa minimamente racional jamais poderia imaginar que depois de governos progressistas que elevaram o país à sexta maior economia do mundo e deu oportunidade a milhões de pessoas, nós jamais iríamos imaginar que a extrema-direita pudesse chegar no poder. E, infelizmente, ela acabou chegando. E aí a pergunta que eu lhe faço: o que está representando o governo Bolsonaro para a luta das mulheres? Teve retrocesso? Qual é a atual situação hoje? Professor Antônio, eu vou falar Deus do começo, né? Eu fiz campanha, o Haddad, né, na campanha aí que passou, e eu falava, né, com as pessoas, né, o Bolsonaro nunca teve projeto, ele nunca pensou em política para as mulheres, né? Então, isso tudo que está acontecendo, né, a gente, né, já sabia que isso ia acontecer, né? O Bolsonaro fez toda uma campanha de fake news. E ele é um governo individualista. Ele tem as ideias dele e é isso. Ele não escuta ninguém, ele não escuta o povo. Então, das lutas das mulheres, né, eu não me sinto representada pelo Bolsonaro, porque ele não pensa nas mulheres. É isso, professor, é bem complicado, né? Mas faz parte da vida, né? Tem muita coisa para trabalhar, tem muita coisa para ser mudada, né? E o nosso presidente não faz nada, sabe? É muito complicado para nós mulheres ter um governador machista, sabe? É muito complicado
não me sinto representada por ele nem um pouco, e eu já sabia disso. Nós já sabíamos, né? O que me choca nesse contexto todo, que são pessoas teoricamente esclarecidas ou pessoas que eu achava que eram esclarecidas, chegar e dizerem depois de 1 ano e meio, mas eu não sabia que ele era assim. Isso é que eu fico mais chocado, né? Mas, enfim, o Grazi, tem aqui eixos temáticos aqui que me chamou a atenção, que é bem extenso. Até ele pergunta assim, será que em 4 anos vai dar para dar conta de tudo isso? É bastante coisa aqui. Mas a questão do desafio é interessante, né? Uma vereadora com muitos projetos, com muitos desafios. A primeira questão, assim, ó, e até vou lhe falar assim depois as experiências que eu tenho em sala de aula, né? Que é o combate à violência doméstica, né? E aí alguns alunos, normalmente os meninos, eles perguntam, tá, mas e não tem que ter lei para proteger os homens aí também? Que só falam das mulheres. E aí eu digo, mas é que a questão estatística, né? Quantas mulheres que tu já ouviu falar ou ficou sabendo que apanhou ou foi morta pelo o marido, o namorado, até pai, ali parente, e quantos homens que foram mortos por mulheres, né? E aí é Verdade. essa sempre a explicação que eu dou. Mas, enfim, o combate à violência doméstica, como é que dá para reverter isso? E aí, Grazi? Combate à violência doméstica, nessa época de pandemia, né, professor Antônio, é assim que eu mais estou ajudando, né? Por quê, né? Porque às vezes as mulheres é um assunto muito complicado, né? Porque às vezes as mulheres não conseguem desabafar com a sua própria família, sabe? Então, eu hoje de manhã eu já recebi um WhatsApp falando de uma mulher aqui de Canoas, né? Que ela apanhava do marido, que ela fez a denúncia e que o marido quer tirar ela do apartamento, sabe? Então, eu faço todo esse trabalho de ajudar a mulher, tá? Então, é um dos projetos, né, nosso, não falo só meu, eu falo de toda a minha família de luta, que é combater a violência doméstica. E é um assunto que não é só de nós mulheres, né? Os homens têm que estar junto com nós nessa luta, porque o homem não é assim. O homem cuida da sua irmã, o homem cuida da sua esposa, o homem cuida da mulher em casa, da sua mãe. Então, homem é amor, é cuidar. Então, eu acho que o homem tem que estar nessa luta junto com nós, mulheres, né? Que isso eu acho que faz a grande diferença. Homens estar junto com nós nessa luta, né? E eu vou aproveitar aqui e pedir aos amigos e amigas que estão me escutando, né? Que ajudem essa mulher, né? Que às vezes acontece com nossa vizinha e muitos não querem se meter, porque depois ela vai voltar, porque depois eu vou ficar de ruim. Gente, a gente está aqui para ajudar. Então eu falo, vou deixar aqui, se alguém tiver, se alguma mulher estiver passando por alguma dificuldade, né, no seu relacionamento e precisar de ajuda, vai na janela do seu apartamento, vai no portão, faz um X na mão e pede ajuda para o outro, porque a gente está aqui nesse mundo para um ajudar o outro. Então, professor, a violência doméstica é um assunto que eu quero ter assim no meu mandato de linha de frente. Não só eu como mulheres, mas trazendo os homens para essa luta, né? Quando eu falo ali também num tema meu ali, que tem geração de trabalho e renda, eu quero também estar vinculado com o combate à violência. Porque às vezes a mulher não pode largar do relacionamento que ela está vivendo. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres ficam em casa cuidando de seus filhos. Como que ela vai deixar o marido? Não tem, como que ela vai criar seu filho? Então é um assunto bem complicado. Nós temos que ter política pública em Canoas tratando desse assunto, porque a gente tem que colocar essa mulher de novo no mercado de trabalho. Então é um assunto bem polêmico, né, professor?
E temos muito o que fazer. Então, eu acho que a geração de renda tem que estar vinculada ao combate à violência. Porque é difícil, professor, tu largar o teu marido e como que vai ficar a tua família, como que tu vai sustentar, sabe? É um tema complicado, sabe? E só tu sendo mulher para te entender a outra mulher. Então é um tema assim, se eu ficar falando contigo, é um tema que me revolta muito, né? Porque eu sou casada também agora com o Jardel, né? Meu noivo, agora a gente tá morando junto, e ele é uma pessoa maravilhosa. Ele cuida de mim, eu cuido dele, ele tem todo um amor e carinho pela família dele, pelas irmãs dele. Então, o papel do homem na sociedade não é esse. Eu tenho certeza que a maioria dos homens, né, não são assim com as suas mulheres. Por isso que eu acho que os homens têm que ajudar nós mulheres nessa luta, que não é uma luta só das mulheres, é uma luta dos homens também. Seria isso, professor, senão vou ficar aqui, que eu me empolgo falando, né, sobre esse assunto. Essa empolgação, acho que o eleitor muitas vezes ele precisa, né? Eu vou aproveitar, vou dar uma lida nos comentários aqui, que tem bastante aqui. O Jefferson está dando Ai, boa ai, noite para ai. nós aqui, né? A Nise aqui, Grazi, mulher de fé, que sempre esteve ao lado de quem precisa. Josimara, compartilhei com os amigos. Joelma, depois, mulher guerreira, Grazi, é isso aí. Trabalhar para o povo. Jovina, tamo junto, Grazi. Adoro essa frase. Gisele, Grazi, é uma baita mulher que trabalha de verdade nas comunidades. Admiro mesmo. Lidiane, grande abraço, Grazi. Lise, você é quem nos motiva. Joelma, tamo junto. Nana, é guerreira, sempre pronta para ajudar. Lidiane, sempre muito prestativa. E aí tem vários emojis aqui também, tá? Flávia Guerreira, depois Jovina, manda um forte abraço, vamos à luta, pro Vairton, acho que é Vairton. Depois apareceu aqui um emoji da Mulher Maravilha aqui, tudo a ver, né? Fernando da Silva, tô contigo, mulher, isso aí. Fernando, tamo junto. Flávia Eleia, Lédia, acho que é essa a pronúncia. Tamo junto, Grazi. Ninguém melhor que você para enfrentar isso. Tu é top. Amor. Gabriel, deixa eu ver, Gabriel, nada como ter você à frente para nos ajudar a combater a violência. Gabriel está falando. Depois, Enlise, acho que é Enlise, eu acho. Estamos juntos, Grazi. E Márcio, Stephanie, força companheira Grazi. Boa luta para as mulheres de Canoas. Achei que eu não ia conseguir vencer os comentários. Ai, fiquei muito feliz. Eu até me emocionei, sabe? Eu não sabia que todos os meus amigos. Ele já chegou em visualizações. Bastante alto. O topo chegou em 30. E agora nós temos, bom, falaste que tu atua bastante na questão das comunidades, né? Até pelas experiências profissionais que tu tiveste, né? Política pública de saneamento e estrutura nas comunidades. Canoas ainda é carente desse sistema. Nós temos muita carência na questão de saneamento básico, infraestrutura nas comunidades, Grazi. Sim, Canoas ainda a gente tem muito o que fazer, que melhorar a vida desse pessoal nas comunidades, né? Tem muito loteamento que alaga ainda, que a boca de lobo transborda, sabe, professor? E tem muito ainda que não foi levada ainda a regulação fundiária, sabe, para essas pessoas. E todo mundo tem o direito de ser proprietário do teu terreno. Então, a gente tem muito o que fazer nessas comunidades ainda. Vou falar aqui um pouquinho do pessoal que é um loteamento irregular na Bartolomeu.
tem o pessoal ali do Elo, que é na Irineu, ali com a Boa Saúde, que eles não têm a regulação fundiária ainda. Então, tem muito para ser trabalhado ainda dentro dessas comunidades, né? Quem não gostaria de ter uma escritura, né? E dizer, eu sou dono disso, né? Então, eu tenho esse tema dentro da minha pauta, né? Porque a gente tem que fazer muitas coisas ainda. O alagamento nessas comunidades está sendo bem forte, assim, sabe? Não, a gente olha ali, tá, as comunidades ali, né? Tem a Minha Terra 1 ali no Mato Grande, né? E tem muito para ser feito, para ser arrumado, para ajudar os pessoal, para ajudar essa comunidade se organizar. Mas uma coisa que eu vou falar da minha, já junto com isso, né, das comunidades, eu também quero falar sobre os galpão de reciclagem, né? Que na minha terra ali, no Mato Grande, não tem, que é um loteamento Minha Casa Minha Vida, né? Eles não têm. Então, o que acontece? A prefeitura reassentou eles ali, só que não montaram uma estrutura para eles trabalhar. Então, eles vieram de outros lugares, né? E foram para ali. Só que aí eles reciclam o seu lixo dentro da sua casa. O seu cavalo está dentro do seu pátio, e um pátio pequeno. Então, tem muito ainda para ser feito dentro das nossas comunidades em Canoas, professor Antônio. Isso está sem dúvida nenhuma. E depois, Grazi, tem outro tema aqui, que é um tema que me interessa muito, que é a área da educação, que é o turno integral em escola de educação infantil. Como é que tu imagina isso, assim, essa educação integral? É só na questão das escolas infantis ou pega a escola do ensino fundamental completo? Canoas já tinha o Mais Educação, né? Canoas tinha antes o Mais Educação, né? Hoje a gente não tem o Mais Educação, né, em Canoas. Que quando eu falo educação, né, professor Antônio, as nossas crianças são o futuro da nossa cidade, né, em Canoas, né? E eu fico preocupada com essas mães, né? De manhã elas vão trabalhar, largo a criança na escola, e meio-dia, às vezes, as crianças vão sozinhas embora. Quando eu falo mais educação de turno integral, seria a criança ficar na escola, de fazer os temas nas escolas, de ter um outro professor dando auxílio a essa criança e levando também atividades dentro da escola, né? Teatro, cultura, esporte, por que não ter taekwondo e muay thai, entendeu? Então a gente tem que cuidar das nossas crianças, tirar elas da rua e deixar mais ela dentro da escola, porque estando na escola, a mãe vai saber que a criança está sendo bem cuidada e que seu filho vai estar fazendo atividade, que ele não vai estar na rua. Então, essa é uma preocupação de nós, mãe. Então, quando eu falo de educação em Canoas, a educação é o momento que aquela pessoa tem, né, de ficar na escola ali, e aquilo tu leva para o resto da tua vida, né? Então, como a mãe que não vai gostar, sabendo que o teu filho está lá na escola, fazendo um curso de informática, né, que vou falar mais, as nossas escolas hoje, né, hoje, não tem computador dentro da escola. Vou falar agora um pouquinho, professor, nessa época de pandemia, que eu lido muito dentro das comunidades mais carentes. E eu vejo uma igualdade, sabe, dentro das escolas, assim, nessa época de pandemia, horrível, que me dá uma tristeza. Os professores estão todos super tarefados, né, e passam atividades para as crianças fazerem em casa, os temas, né. Só que aquela criança ali daquela comunidade, ela não tem um celular bom. A mãe dela está trabalhando. Então, como que fica essa criança? Então, a gente tem que ter mais igualdade social dentro das escolas. E eu acho que as escolas têm que evoluir, porque a gente está num mundo que a gente está evoluindo, né?
A gente está evoluindo aí no mundo da informática, da tecnologia. Então, a gente tem muito o que fazer para evoluir a educação em Canoas, porque as nossas crianças precisam ter computador nas escolas. Seria isso, professor. Não vou falar muito aqui, que eu me empolgo falando, né? E é a minha primeira live, com certeza, eu estou nervosa, me emocionei ainda, porque eu vi tanta gente assim me olhando. Isso é importante. Mas, Grazi, eu acho que vou fazer um comentário sobre essa questão da educação. Eu acho que o maior problema que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é a ideologia que ela é dominante. Eu acredito que na sociedade, que é a ideologia liberal. E a ideologia liberal, ela diz assim, ó, se eu tenho condições de botar o meu filho numa escola particular, bom para mim. Quem não tem, paciência. Então, essa pessoa, ela não vai ficar sensibilizada com o discurso de uma escola pública boa e de qualidade. Ela não vai se sensibilizar com esse discurso. Ainda mais hoje que a gente está vivendo num momento de uma falta de solidariedade com o próximo que é gigantesco, né? Então, Muito. muito mais assim, quem é do campo da esquerda não consegue olhar a sociedade sem a intervenção do Estado para poder organizar ela, né? E o maior exemplo que nós temos tendo hoje são os chineses. Os chineses estão desenvolvendo um tipo de capitalismo que está botando os liberais no bolso. Os liberais no Verdade. bolso. E é depois da pandemia, os analistas estão dizendo que vai ser a maior potência econômica do mundo. Vai passar os Estados Unidos com folga. Só que eles têm um outro tipo de gestão e eles estão investindo na população, né? Então, Eles agora a gente chega... investem muito na educação, né? Eles investem muito na educação. E o Brasil não investe na educação. Então, essa é a grande diferença, né? Tu sabe, Grazi, estava assistindo uma live ontem e até tenho que pesquisar melhor sobre isso. Tu sabia que na época do Vargas, no final ali, quando ele já tinha ido, né? Os chineses começaram a estudar o Mao Tse-tung, começaram a estudar o governo Vargas. Olha, começaram a estudar o governo Vargas para ver como é que ele conseguiu fazer aquele negócio, porque o Vargas ele não era comunista, ele não era socialista, ele era capitalista, mas um capitalista diferenciado. E os chineses são mais ou menos isso hoje. Isso que me chamou a atenção, eles vieram estudar o Getúlio Vargas, que é a intervenção do Estado. Mas, Grazi, agora a gente tem um tema que ele é complexo, sem dúvida nenhuma, né? E pós-pandemia, tem que ver como é que a gente vai se virar nisso, que é a questão da geração de trabalho e renda. Porque tem uma questão, eu acho que é importante, assim, ó, o capitalismo, a essência do capitalismo é o desemprego, porque o desemprego proporciona que os salários fiquem sempre lá embaixo, achatado, né? Então, geração de trabalho e renda, como é que dá para trabalhar com isso, Grazi? Geração de trabalho e renda, né? Quando eu falo geração de trabalho e renda, eu falo e penso muito na mulher, né? Também, né? Naquela mãe de família, né? Que está fora do mercado de trabalho hoje, né? E não tem condições de fazer um curso, né? Ao órgão público, né? A prefeitura, assim, o nosso município tem que voltar a ser o que era antes, sabe? Dar curso de cabeleireiro, dar curso de manicure, curso de informática, de administração, para colocar essas pessoas, né? E o próprio jovem, né? Hoje em dia, a grande maioria não tem condições de pagar um curso de inglês. Então, quando eu falo de geração de trabalho e renda no município, a gente tem que trabalhar
isso no nosso município. E também o nosso prefeito, né, eu tenho certeza que o Nelsinho, como um grande líder que vai, com essa pandemia que está acontecendo, vai ter que também trazer mais empresa para o nosso município, para gerar emprego na nossa cidade, porque meu medo né, professor, depois que acabar esses R$ 600 aí, como que vai ficar esse povo? Como que eles vão sustentar a sua família? Então, depois da pandemia, eu acho que vai ser um caos. Então, a gente vai ter que estar muito preparado para ajudar aquele pai e aquela mãe a voltar para o mercado de emprego. E hoje em dia é muita disputa, né, nesse mundo de emprego. Então, quando eu falo geração de renda, né, a gente tem que ter, eu acho que Canoas também tem que voltar com os pontos popular, né, que antigamente a gente tinha, né, que isso gerava renda para a mãe, né, para a mãe de família que estava ali, que eram as nossas padarias comunitárias. Então, eles montavam ali tinha ali na Matias, né, tinha uma, que as mulheres iam para lá, faziam cueca virada, faziam pão, tipo uma padaria comunitária. Então, depois, quando a gente voltar, esse pós a pandemia, a gente vai ter que resgatar tudo isso, porque vai ficar muito difícil a nossa volta após a pandemia, professor. Eu fico muito preocupada com isso, sabe? Era isso. Sim. Tem uma outra questão agora, até tu tinha comentado no início ali da tua fala, é a questão da alimentação saudável, né? Isso é um dos grandes problemas, já era um grande problema, acho que dos anos 60 para cá, do século XX, né? Acho que no século XXI ainda é mais ainda, a questão da má alimentação que nós temos, né? E aí até me corrija se eu estiver errado depois, né? Uma boa alimentação às vezes sai caro, não sai? Até me corrija se eu Vou te estiver errado. falar uma. Não, tu não tá errado, tu tá Enfim, certo. sim. Eu tinha um Aí, restaurante ali no bairro Fátima, né? O Equilíbrio Food, que era só de comida saudável, né? Então, eu trabalhava só com comida saudável. E eu tinha um preço bem barato, era de 12 a 14 o prato, né, feito. E eu não aguentei, professor. Porque eu não aguentei? Aluguel, funcionário, o preço das coisas no mercado estava subindo muito, a carne subindo muito. Se tu quer comer um alimento saudável, uma verdura orgânica, é muito caro. Então, eu acabei fechando o meu restaurante, porque a gente já estava, antes dessa pandemia, a gente já estava numa crise econômica, né? Então, falar de alimentação saudável, eu amo falar de alimentação saudável, né? E o que eu acho? O que eu acho de alimentação saudável, né? O que eu quero fazer nessa área, né, de alimentação saudável? Eu quero levar a toda a comunidade tem um espaço ali dentro da sua comunidade que não está usando, né? De a gente fazer hortas comunitárias, né, de alimento saudável dentro dessa comunidade. Quando eu falo em alimento saudável, se a gente investir nisso, na alimentação saudável, porque tudo é hábito alimentar, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar que as pessoas têm que comer saudável. Se a pessoa tem uma alimentação saudável, ela não tem colesterol, ela não tem glicerídeo, ela não tem vários outros problemas que acontecem se tu tendo uma alimentação ruim. Então, com isso, né, tu cuidando da tua alimentação, tu comendo saudável, não vai ter muita gente engripada nos postos de saúde, nas nossas UPA, nos hospitais. Então, é uma pauta que eu amo falar, que é a alimentação saudável, não só alimentação saudável, né? Que nós temos que fazer também atividade física. Em época de pandemia, eu sei que é difícil, academia, ninguém que está indo malhar, mas a gente tem que fazer atividade física em casa, né? Coloca uma música ali, se alonga, dance, porque a gente não pode. Então, a gente tem que cuidar da gente. Não vou dizer para ti, professor, que eu não como X.
adoro um X, né? Quem não gosta, né? Mas aí eu faço o dia do lixo, né? Porque aos meus 18 anos, né, eu tinha o meu colesterol muito alto e eu estava tomando remédio para colesterol. E a minha mãe tinha diabetes, tinha colesterol, glicerídeo, tudo alto, mas era a nossa alimentação. Então eu levei para minha mãe, mudei o hábito dela alimentar também, né? E hoje em dia os exames dela melhoraram muito. E eu não tomo mais remédio do que eu tomava antes. Então, para te ver a importância que é a gente comer saudável, né? E eu acho que a gente precisa ter hortas comunitárias dentro das nossas comunidades. Tem espaço para isso, muito espaço. Claro, isso dá trabalho, né, professor? Mas a gente pode trabalhar junto com a comunidade, trazer a associação para o nosso lado e trabalhar e ajudar aquela comunidade a fazer a horta comunitária naquele espaço, né? É uma coisa que eu quero fazer. Sem e eu dúvida. Vou. Agora nos comentários, agora que eu acho que acumulou, tá? Vou tentar pegar lá em cima, lá um dos últimos que eu li. Vamos ver. Vamos ver aqui. Total. Aqui, eu acho que eu peguei aqui. Tamo junto, Grazi. Ninguém melhor que você. Deixa eu ver. Gabriel, nada como ter você à frente para nos ajudar. Depois, estamos juntos, Grazi. Márcio, força companheira Grazi. Boa luta para as mulheres de Canoas. E Nilce, parabéns, Grazi. De seu sobrinho Wagner, minha guerreira. Que amor. Tayane, parabéns, Grazi. Torcendo por ti. Depois, Marilda, tamo junto. Depois, essa mulher que nós queremos para Canoas. Somos todos Grazi. Ana Mossati, parabéns, Grazi. Sucesso. Minha amiga. Obrigada, Aninha. Mas, parabéns, Grazi. Representa as mulheres. Depois, estamos junto, Grazi. Depois, Kátia, parabéns, Grazi. Lucas, te apoio, Grazi. Eu acho que aqui já deu uns 3.000 votos, eu acho. Tenho que agradecer. Que assim seja, né, professor? Amém. Depois aqui é a Jennifer, maravilhosa. Ana Mossati, geração de trabalho e renda é a saída pós-pandemia. Depois a Ana, hortas comunitárias, a Ana aqui, parabéns, Grazi. E é isto. Vamos para a próxima agora. Antes disso, quero pedir, normalmente eu faço no começo isso, né? Acabei esquecendo. Essa live que nós estamos fazendo é na fanpage, e a nossa fanpage é Quem Tem Medo da História. Eu criei ela em 2016, lá no processo de impeachment. E a gente está com alguma programação durante a semana. Às terça-feiras nós temos aí um amigo nosso aí, que é de Novo Hamburgo, o Eduardo Tamboreiro, que ele faz lives sobre cultura, música, sociedade e política. Às terça-feiras. Quarta-feira nós temos a questão do Jefferson e do Ricardo, que falam só sobre educação. Eles estão sempre entrevistando alguém. Sexta-feira, agora, eu estou tentando, todas as sextas, trazer uma candidata, uma pré-candidata, para nós falar. E domingo, 6 horas da tarde, eu e o Diogo, a gente faz o giro da semana, comentando tudo que aconteceu ali na semana. E durante a semana, todos os dias, 7 dias por semana, eu faço um vídeo curto de 5 minutos comentando sobre um determinado tema. Então, eu já convido a todos para dar uma curtida lá na nossa página. E a gente está também no YouTube agora. Inclusive, essa live depois, eu vou baixar ela e eu vou postar lá no YouTube. Até porque lá depois, se quiser fazer alguma pesquisa para pesquisar, é mais fácil. Eu já coloquei na categoria lá
Eleições 2020. Então, só entra lá no playlist e já acha. Ana Mossati, parabéns, professor Antônio, obrigado, camarada Ana. Grande Aninha. E depois nós temos, sem dúvida nenhuma, a saúde da mulher. Grazi, o que dá para fazer na saúde da mulher, assim, ó, especificamente? Vamos lá, saúde da Enfim. mulher, né? É um tema tão importante, é a saúde da mulher, né? Vou usar um exemplo da minha história de vida, né? Eu fiquei mãe aos meus 16 anos, né? E eu fiz todo o meu pré-natal no posto Fátima. Então, hoje nós não temos ginecologista no posto. Então, eu luto, vou lutar para ter ginecologista no posto. Porque o pessoal, vamos dar um exemplo, às vezes o pessoal ali de baixo, ali depois da Irineu, a mulher não tem condições de pegar um ônibus e ir até o centro, ou de ir até o Graça, ou de ir até na Ubra. Então, o pessoal, as mulheres do Fátima, tá? Sente falta disso, né? E todo ano nós mulheres temos que fazer, né? O Papa Nicolau, a gente fica grávida, a gente precisa ter ginecologista no bairro, né? Para facilitar a nossa vida, né? De fazer o nosso. Por que não fazer o pré-natal no bairro? Né? Por que ser na Ubra ou ser em outro lugar? Então, eu acho que a saúde da mulher, tá? A gente precisa ter ginecologista nos nossos postos, entendeu? Vou dar um exemplo agora, sabe? Eu tive um problema, recém fiz uma cirurgia, acho que faz um mês e meio, e eu fui procurar ginecologista no posto, né? Eu não tinha plano de saúde, né? E aí, não, tu tem que ir lá marcar, não sei o quê. E o que eu fiz, né? Eu tava com dor, né? Meu marido pagou uma consulta particular, logo em seguida ele teve que pagar um plano para mim, né? Porque eu precisei fazer uma cirurgia, porque eu estava com pré-câncer e estava evoluindo muito ligeiro, logo em seguida eu ia ter um câncer. Então, o que eu falo? É muito importante nós ter ginecologista no bairro, porque tem muitas pessoas que não têm condições de pagar um particular. E é saúde pública, né? E é o nosso SUS. Só que a gente tem que voltar como era antigamente, professora. A gente tem que ter ginecologista. Nós, mulheres, precisamos. Tem alguma emergência? Esses dias também, uma amiga minha me ligou. Ai, Grazi, eu preciso de uma ginecologista que eu tô com muita dor, eu fui no posto, não tem. Então, eu acho que é uma pauta, é uma bandeira que eu quero levantar, é a saúde da mulher, professor. A gente precisa disso em Canoas. Sem dúvida nenhuma. E como é difícil tu procurar um serviço e o especialista não tem aquele especialista. Muito. Isto é terrível, terrível isso. E é um como aí desafio. te faço uma pergunta, né? Nós mulheres, agora as mulheres que estão me escutando vão me entender, né? Como que uma mulher vai ficar 30 dias menstruando, né? Até marcar uma consulta lá na Ubra. Não tem como, gente. É urgente, é saúde pública no nosso município. Então eu fico muito triste quando eu falo isso, professor. É a nossa realidade. Não, sem dúvida nenhuma, né? Bom, aí a gente tem agora o tema da questão da política pública para criança e adolescente, a política pública para eles agora. E aí isso pega lazer, educação, eu acho que iniciação para o trabalho também, o jovem aprendiz, né? Sim, quando eu falo ali política pública para as crianças, esporte e lazer, né? Eu estou falando das comunidades mais carentes de Canoas, né? Nós temos que fazer um trabalho e resgatar a associação daquelas comunidades, né? Trabalhar junto com o pessoal que está lá, né, na comunidade. Então, quando eu falo de levar política pública, eu quero fazer um trabalho junto com a associação de moradores daquela comunidade e levar esporte, lazer. Eu faço isso bastante ali na Morada Cidadã, ali, ó, a gente faz ali um trabalho bem legal, o pessoal é bem unido na Morada Cidadã, e eles fazem, sabe,
todo de vez em quando, final de semana, eles fazem um torneio ali com as crianças ali, levando o esporte, o lazer, aí o presidente, a presidente da associação leva um lanche. Então, isso é interessante nessas comunidades, porque ao mesmo tempo a gente tira eles da rua, tira a criança das drogas, então a gente consegue trabalhar com aquela criança dentro da comunidade. Então eu acredito muito nas pessoas, né? Então eu fico muito orgulhosa ali com o pessoal é bem unido, o Torres também lá, eles são bem unidos e a gente ajuda eles a fazer esse trabalho comunitário dentro da associação. E é um trabalho que a gente tem que levar para outras comunidades e a gente tem que fazer muito ainda para os nossos adolescentes, né, professor? Porque o adolescente não tem que estar na rua, ele tem que estar lá fazendo esporte, fazendo lazer. A gente tem que trabalhar isso nos nossos adolescentes, né? Então, eu acredito que o esporte e lazer, levando para os adolescentes na comunidade mais carente, faz a grande diferença. Grazi, uma pergunta que eu sempre me fiz, quando o parque estava aberto, agora está fechado, né? Eu frequento o Parque Eduardo Gomes ali, fazer umas caminhadas. E sempre me chamou a atenção uma questão assim, ó. Primeiro porque o parque ele não é cuidado como deveria ser. É um investimento muito pequeno para cuidar do parque. E outra coisa, por que que o município não disponibiliza professores de educação física para ficar ali fazendo atividade com as pessoas, orientando nas caminhadas, nas corridas? E vamos combinar, isso é muito barato isso. Tu botar, por exemplo, um profissional ali, trabalhar 20 horas por semana, trabalhar, digamos que algumas horas ali durante a tarde, orientando as pessoas a fazer atividade física. É algo tão simples, por que que não se faz isso, afinal? Não dá para entender isso. Não dá para entender mesmo, né? Eu até não digo só no parque, né? Tem outros parques na nossa cidade que pode levar esse serviço, né? E sai tão barato ter, às vezes até um estagiário, né, que está estudando e dá oportunidade para aquele jovem de fazer um trabalho, né? Imagina quantas pessoas da terceira idade, né? Vai ali, né, para fazer uma caminhada. Imagina ter um profissional da educação física junto, ensinando a alongar. Se tu alonga, tu não dói a coluna, né? Então tem muitas técnicas, né, que o profissional da educação física poderia ensinar, né, esse pessoal. E isso é uma boa ideia, eu gostei dessa ideia, professor Antônio. E eu vou pensar sobre isso, porque eu amei a ideia, ainda mais que é na área da educação física, né? A minha filha também, ela luta Muay Thai, né? Então, isso também, eu acho que poderia também ter aulas, ter um pessoal ali também dando aula de futebol para os adolescentes também, aula de vôlei, a gente tem toda uma estrutura no parque, né, para isso, é um tema que tem que se pensar mesmo. O Grazi, já que tu falou a questão ali do parque ali, até ir mais longe, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Tu conhece bem ali a questão do Prata, do Morada Cidadã, o loteamento das torres ali, um do lado ali do outro. Tu imagina colocar um profissional ali uma vez por semana, 2 horas para começar a incentivar as pessoas a fazer caminhada, a fazer um alongamento. Como é que se faz um alongamento? Tu está com muita dor no corpo, então, vamos fazer algumas atividades que a dor do corpo vai desaparecendo. Mas tu tem que ter um profissional para fazer isso, né? E que tenha uma regularidade, que vá ali uma vez por semana seria, olha, estaria maravilhoso e ia com certeza criar um hábito nas pessoas. As pessoas iam desenvolver um hábito para tentar cuidar da sua educação física, né? Bom, eu acho que a gente entrou nos dois temas, né? A política pública e o esporte e lazer, né? Bem, uma coisa que me chama a atenção,
que eu vou falar agora eu não tenho certeza, tá? É sobre o esporte ainda. Mas eu acho que a prefeitura não tem nenhuma articulação com os clubes de futebol da cidade, né? Os espaços que eles têm, o campo, quadra, não existe articulação nesse sentido. Sei lá, para abrir escolinha, tudo, acho que não tem, né? Não tem essa estrutura ainda, não tem, não. Com certeza é não. Não tem Porque a escolinha. estrutura física, Eu sei porque esses porque dias eu até um pessoal ali me chamou ali no Whats, né? Me perguntando como que seria para conseguir um espaço para eles levar para o jovem ter futebol ali naquele campinho de futebol, que é da prefeitura, né? Mas isso se tornou, ó, como eu posso dizer, não faz nenhum trabalho, só tem alguém que cuida lá e não tem ninguém cuidando dessa parte de ajudar uma comunidade a fazer o futebol lá. Não acredito que não tem, professor. né, porque era uma outra coisa que o município poderia, porque a estrutura física existe, Não, né? A estrutura estrutura tem, né? No próprio Pacão tem, pensa né? nisso. Porque Tem vários campos de futebol em Canoas que poderia mais fazer uma esse vez a trabalho, gente né? volta na questão do profissional da educação física, né? Sim, né? Tranquilamente De o ter um profissional de educação física ajudando poderia o trabalhar, jovem, né? Que qual a criança que não gosta de futebol, né? poderia trabalhar nesses espaços, nesses campos ali, com as escolinhas. Mas, enfim, sensibilidade social não é para qualquer governo, né? Não, sim, o metalúrgico vai ganhar e ele vai fazer isso aí, né, professor? Com certeza. Já Vamos dar mais anotei uma lida aqui. nos comentários Já agora. anotei aqui, isso seria uma ótima ideia, né? De colocar o jovem no futebol. Gostei da ideia, professor. Já Em anotei outras aqui. áreas também, né? Em outras áreas que Sim. tem também. Não, mas a gente Cada usar os campos de futebol, né, que a gente tem no nosso município, para fazer esse tipo de trabalho com o jovem, né? É muito interessante isso. E até uma questão que é interessante, nós temos clubes de futebol aqui que foram fundados na década de 20, 30, 40. Clubes de futebol com tradição, né? É verdade. E Praticamente que não esses faz clubes esse tipo de trabalho, né? não fazem esse tipo de trabalho. E esses clubes, praticamente, eles estão dentro do contexto que os grandes clubes do futebol brasileiro estavam nascendo. Eles estão dentro desse contexto todo. Mas, enfim, vamos lá. Jovina, professor, tu és demais. Ah, obrigado, Jovina. Que bom. Ó, Sei. O Jefferson, Grazi Guerreira. Laura, isso, Grazi. Vamos junto, lutando pelo melhor. Valdair, tamo junto, Grazi. Depois a Nana Grazi Barcelos, queremos você à frente. A Leia, estou com Grazi, Nelsinho 13, junto com Canoas. Deixa eu ver se não faltou mais um aqui. Acho que eu pulei um aqui. Dizer que eu já botei o link ali, me perguntaram ali, botei o link da página no Facebook e o link também do YouTube. É isso. Então, agora a gente vai se encaminhando para a última pergunta agora, que na verdade são duas, e a gente faz ela em uma, né? Que é assim, ó, nós temos uma realidade na sociedade brasileira e é uma baixa representatividade das mulheres, não só na política, mas como em cargo de chefia, de diretoria, de gerência. Se nós formos nos números lá, a gente vai ver que é assustador, né? Bom, na Câmara de Vereadores aqui de Canoas, aqui é mais, né? Nós temos uma vereadora e nós acho que passamos 4, 5 legislaturas sem nenhuma mulher, né? Aí eu lhe pergunto, Grazi, por que da baixa representatividade nas mulheres na política? E também, qual é a importância de nós termos as mulheres aqui na política trabalhando? Essas duas perguntas.
Hoje em Canoas, né, 21 cadeiras, né, e só uma cadeira é composta por uma mulher, né, e essa mulher é a Maria Eunice, né, que é a nossa vereadora do Partido dos Trabalhadores, né. Então, eu acho, professor, que esse assunto eu não, até então eu não entendo, né. Canoas tem toda uma história, né, de luta, né, e ter só uma mulher, né? Não digo só na Câmara de Vereadores, né? Digo também nos órgãos públicos da nossa cidade, né? A gente tem que ter mais igualdade, né, de gênero, mais mulher secretária, que nem tu falou, por que não, né? Se nós mulheres estamos tudo que é profissão, né? Por que não ser secretária? Por que não ser diretora? Por que não ter mais mulheres na Câmara de Vereadores? Então é isso não dá para admitir, né, em Canoas, né? Por isso que eu luto pela igualdade de gênero, né, no nosso município, né? E vou te dizer mais uma coisa aqui, que mulher, nós mulheres temos que votar em nós mulheres, né? Esse assunto é bem difícil. Às vezes eu acho que a mulher não vota em mulher, sabe? Que eu já fiz várias eleições e quando tu pede para a mulher votar em mulher, eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu, né, professor? Porque é um assunto que, ó, eu sou mãe, fui mãe separada, sei a necessidade que outra mãe tem, por que eu não assumi uma cadeira na Câmara de Vereadores? Né? Não tem lógica, né? Então, eu acho que nós, mulheres, a gente tem que estar unida nessa luta. E com certeza os homens têm que estar presentes com nós, os homens têm que ajudar nós, entendeu? Ah, vamos lá, nossa Câmara de Vereadores só tem uma mulher. Nós temos que votar em outra mulher, né? Uma coisa também que esse ano eu fiquei muito orgulhosa, né, no Partido dos Trabalhadores, né, professor Antônio, que esse ano não teve mulher, todas as mulheres do nosso partido falaram, eu quero colocar o meu nome à disposição. A gente não precisou ir atrás de mulher para fechar a cota. Então, isso me deixa muito orgulhosa, né? Que isso nós mulheres estamos querendo ter um espaço lá na Câmara de Vereadores, né? E nós mulheres temos condições de assumir, com certeza. A gente sai todo dia cedo para trabalhar, a gente cuida da família, a gente cuida da casa, sustenta a casa, né? A gente tem que estar lá também. E eu acho que isso é uma luta de todas as mulheres e os homens do nosso município têm que estar junto nessa luta para nessa eleição a gente mudar isso em Canoas, professor Antônio. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando nós fundamos o loteamento Prata, eu fui presidente da associação por 2 gestões. E o que me chamou a atenção é que a nossa diretoria era composta 70% de mulheres. E aí a prática ali faz a gente aprender coisas novas e até conhecer a realidade que a gente vive. Por incrível que pareça, muitas vezes nós temos dificuldade de compreender o mundo que nós vivemos. Isso é um desafio. E me chamou a atenção aqui na luta na comunidade por asfalto, por água, por luz, o saneamento básico, eram as mulheres que se envolviam. Os homens não se É verdade. envolviam. Os homens não se envolviam. Os homens agiam como visita. Eles eram visita no loteamento. É como se eles não É, vivessem, como se aquilo não pertencesse a eles. Não fazia parte da vida deles aquilo. E as mulheres não. Às vezes nós íamos isso no governo Ronquete, nós tínhamos problemas terríveis com o governo, do tipo que ele chegou e dizia uma vez, nós não recebemos vocês porque nós não reconhecemos vocês. Esse nível. E aí a gente ia nas secretarias lá, né? E as mulheres iam em peso. E os caras diziam, bah, mas vocês têm uma mulherada aí que eu vou te contar, tudo faca na porta, cara. E era esse o nível, elas botavam medo, né? Mas a questão que tu falaste ali, Grazi, e aí é um elogio que eu faço não só para ti, por todas as camaradas que estão colocando o nome à disposição, e é o seguinte,
ser candidata hoje, em 2020, não é uma coisa fácil. Ter sido candidata a vereador em 2012 seria algo tranquilo. 2016, ainda mais hoje, é muito difícil. E aí, na hora da guerra mesmo, as mulheres estão tomando a frente. Observaste isso? Sim, né? Vou dar um exemplo, já que tu tocou nisso aí, né? As lutas nas ocupações, né? Sempre foram puxadas por mulheres, né? No Guajuvira, na Matias, na Harmonia e entre outras ocupações, né? A mulher sempre tá à frente, né? De todas elas, né, professor? Gostei que tu lembrou, porque quando eles me ligam, é sempre a mulher que pede, eu tô com problema aqui na minha rua, e aonde que eu tenho que ir para reclamar, Grazi? E então é sempre a mulher que é mais preocupada com isso, né? De montar a estrutura na sua comunidade para um bem maior, né? Como nós mulheres pensamos nisso, né? Então é uma coisa muito te comentar isso aí que tu falou, que isso me fez lembrar, assim, do meu passado, das lutas, e me deixa muito orgulhosa de nós, mulheres, né, professor? Exatamente. Espera. Olha, sem dúvida nenhuma. E é um exemplo, né? Porque nós somos filho da história, de todos aqueles que lutaram, né? E aí eu acho que uma das grandes mulheres que nós temos hoje, que é contemporânea nossa, sem dúvida nenhuma, é a ex-presidenta Dilma, né? Verdade. Me chamou a atenção, interrogada lá, pelaquela catrefa toda lá no Senado, ela sentou firme lá, um olhar imponente, não baixou a cabeça, não chorou. E aí a gente viu aí os caras da direita prenderam lá o Gedel, chorou que nem uma criança. Prenderam o outro lá, o Serra chorou. Por favor, não me indiciem por crime. Ela não, ela ficou firme ali. Eu acho que ela é Sim, uma grande né? A mulher que nos Dilma, representa, Dilma foi uma grande representa essa luta. mulher, né? Grazi, eu quero Guerreira, te né? dar os parabéns, tá? Estou muito impressionado contigo. Tu tem uma fala Ai, muito obrigada. forte, muito firme, tá? E eu acho que é isso que a gente precisa. Estamos vivendo momentos difíceis. Mas momentos Muito. difíceis vai Que nem exigir assim. pessoas firmes, pessoas fortes. E tu vai estar Outra coisa bem representando difícil que bem vai essa ser luta, essa Grazi. campanha, né? Eu acho que é Essa isso. campanha vai As ser uma considerações finais e estou muito impressionado contigo. essa campanha vai ser bem difícil, né, professor? Porque vai ser uma campanha diferente para nós, né? Vai ser uma campanha que a gente não pode estar na rua visitando, vai ser uma campanha mais online, né? Pelas lives. Essa é a minha primeira live, né? Fiquei um pouquinho nervosa, mas me senti à vontade contigo. Obrigado. Legal, Grazi. Te agradeço. Dar aqui os parabéns aos muitos comentários que teve. O último aqui, o Juarez Soares. Ótima live. Parabéns, Grazi. E é isso. Parabéns aqui, professor também. Muito obrigado. E, Grazi, já te deixo o convite para nas próximas aí nós estarmos colocando a nossa página à disposição das candidaturas de esquerdas e comprometidas com o campo democrático e popular. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a Muito todos. obrigado, professor. Muito obrigados a todos os amigos aí que assistiram essa live, meus amigos, minhas amigas, minha família. Obrigado, nós estamos juntos, vocês são minha família de luta. Só tenho que agradecer a Deus e a vocês. Muito obrigado, professor, também. Até. Até.